O eletromagnetismo, ele estuda os fenômenos relacionados ao magnetismo e à eletricidade, ou a eletricidade e o magnetismo. Ou também pode resultar de uma força magnética quando é associado a um ímã. Então, eu tenho a carga elétrica, quando ela é exposta ao espaço, ela gera um campo magnético. Uma carga elétrica no espaço, um campo magnético. A massa do espaço vai gerar um campo gravitacional. E o ímã gera um campo magnético. Então aqui eu tenho isso aqui representa, né, um ímã. E eu tenho aqui o polo sul, né, e o norte, né, sul e norte. E o que acontece? Como é que acontece o funcionamento dos ímãs? Então existe um sentido em que esses polos eles se atraem, né? Então acontece assim. Eles se movimentam neste sentido. E o sentido é sempre do norte para o sul, né? Elas sempre vão se deslocar nesse sentido. O que acontece quando, se de repente eu tenho aqui o polo norte, né, e o sul de um ímã, né? O ímã ele surgiu de uma rocha, né, que é a magnetita. Então a magnetita acontece o seguinte: se colocar as rochas uma em contato com a outra, elas se atraem. Mas em um determinado momento foi descoberto, né, que se colocasse essa rocha em um outro sentido, ela não mais se atrai, né? Ela se repulsa. Então isso aqui que acontece, né? Então nós temos aqui um ímã e ele tem os dois polos, o norte e o sul. E vamos supor que eu queira pegar este ímã, né? Então aqui é a mesma representação, e vá partir ele ao meio. Então eu vou partir ele ao meio e a ideia que a gente podia ter é que ao partir, quebrar esse ímã no meio, eu poderia ter os dois polos separados. Então, se pegasse este outro pedaço aqui do ímã e quebrasse ao meio, eu teria também os polos separados. Só que isso não acontece, né? Não acontece. Se eu pegar esse ímã, ele tem o polo norte e o polo sul, eu quebrar ele ao meio, então eu vou ter sempre dois polos, o sul e o norte, sul e norte, e assim sucessivamente, até um certo tamanho dessa partícula que eu pudesse quebrar, eu teria sempre os dois polos. Isso acontece por causa da inseparabilidade, do princípio da inseparabilidade dos polos. Então é um instrumento que nós temos, que nós usamos, né, nas nossas utilidades do dia a dia, que utiliza esse princípio aqui, é a bússola. Então a bússola utiliza esse princípio do ímã, né, de fazer de identificar a direção do norte e a direção do sul por conta do ímã. Então, para ilustrar, eu coloquei nessa demonstração também, isso aqui é um planeta, né?
Então aqui ao meio eu tenho a linha do Equador, eu identifiquei o Polo Sul e o hemisfério sul e o hemisfério norte. Então aqui eu vou ter também esse mesmo movimento, né? Foi esses sentidos aqui que foi desenhado sobre o ímã, é o mesmo princípio que a bússola utiliza para se localizar dentro do globo terrestre, né? Para poder conseguir identificar a direção em que, no caso, os navegantes que utilizam esse instrumento. Então, com isso, nós temos também aqui a força de Lorentz. Então, um dos conceitos é que as partículas com cargas elétricas, elas se repulsam. Quando elas estão carregadas, né, com cargas elétricas, elas têm atração ou repulsão. E a intensidade a intensidade ela é proporcional à intensidade da carga. Então, o que acontece aqui? Eu tenho uma bateria, né? Essa bateria, eu vou conectar 2 fios nos polos dessa bateria. Então começa a circular carga, né? Começa a circular, circular corrente. Então ela vai emitir uma carga e vai circular corrente. Nesses fios nós vamos ter um campo magnético que vai ser gerado em função dessa corrente que está circulando. Então eu tenho 2 fios aqui que estão por onde circula uma corrente, e esses fios eles se repulsam. Então quando eles se repulsam, tem uma força que ela atua para o sentido oposto, né? E eles vão estar se repulsando. Esses fios eles não conseguem manter uma aproximação, eles se repulsam no espaço. Eu tenho uma força, né, de energia que ela segue nesta direção. Eu tenho a força no sentido oposto e um campo magnético. Então Lorentz ele percebeu, né, que quando se coloca uma bússola próximo desse fio, esse ponteiro ele se movimenta, né? Então, se colocar essa bússola ao redor deste fio, o ponteiro ele gera linhas circulantes, né, ao redor. Então isso indica que a força magnética gerada, existe uma força magnética gerada por esta corrente. Então, se colocar ela bem próximo, né, colocar a bússola bem próximo, o ponteiro ele vai gerar linhas circulares. E quando em qualquer um desses fios ele vai seguir a corrente neste sentido e vai ter forças magnéticas, né, que vão estar circulando ao redor desse fio que está carregado de energia.